14, 15 anos ela se transforma. Tanto é que essa base foi importante para mim me crismar, inclusive nessa igreja eu me crismei. E foi nessa época, Guto, que você me despertou, que eu fui coroinha. Olha eu só. fui coroinha um período da minha vida, nessa igreja, Monte Serrato. Mas como coroinha não despertava a ser padre. Não, não. E eu era um coroinha muito bagunceiro. Então, tipo assim, bagunceiro em que sentido, assim? Então, assim... Festa na sacristia, conversa, brincadeira... Por exemplo, no tempo que eu servia como coroinha, eu não tinha me encontrado com Jesus ainda. Então, eu ainda estava no mundo, eu ainda era mundano. Mas, querendo ou não, uma semente estava sendo plantada. Só para você ter noção, uma das missas que eu servia como coroinha, eu e meu primo, o padre teve que tirar a gente na hora da missa. Então, só para você entender que a coisa era séria. Não, era séria então, mesmo. Assim, imagina ele tirar o... Não, teve que tirar, teve que expulsar, e ele tirou com razão, porque nós não entendíamos de missa, eu não entendi o valor de uma missa. Então, é triste, né? Um coroinha, ele está tão perto do altar, e ele deve servir o altar, o que é de mais sagrado. E por isso que é terrível quando um coroinha não encontrou Jesus. Eu era um coroinha que não prestava. Eu era um coroinha, por pouco tempo da minha vida, não fui tanto tempo coroinha, mas eu não prestava porque eu não conhecia Jesus. Eu não amava Jesus. E quando você não ama Jesus, você brinca na missa. Então é uma coisa que eu não me recordo com alegria. Eu me recordo com tristeza, e talvez tenham coroinhas me assistindo agora. Por um tempo, eu fui um péssimo coroinha nesse sentido. Porque se você é um coroinha que não conhece Jesus, você não entende o que é missa, você não ama a missa, você não ama Jesus. Então você brinca na hora da missa. E eu brinquei por muitas vezes na hora da missa. Mas ali Jesus já estava fazendo também, já. Com certeza. E o padre me tirou, mas só para você entender tirou que... Tirou do altar ou tirou do grupo de Tirou coroinha? da missa, na hora da missa. Então ele teve que me tirar na hora da missa, eu e meu primo, porque nós não estávamos dando o devido valor à Santa Missa. Era o primo, feio. O problema era o primo, não era o senhor. Não, brincadeira. Nós dois. Brincadeira. Mas eu digo isso para você entender que, mesmo sendo coroinha, eu não tinha fé. Isso. Mesmo sendo coroinha, eu não tinha fé. Aliás, eu acho que isso é uma história recorrente ainda hoje. Muitos servem o altar sem terem encontrado Jesus. Mas, querendo ou não, isso também serve de ponte para encontrar Jesus, né? E o ser coroinha, muitas vezes, é uma forma que o padre tem de ir catequizando essa criança. E, querendo ou não, eu fui catequizado naquele momento. E ali, quando o senhor fala de uma experiência com 14, 15 anos, foi através de um encontro, grupo de oração? Como que foi? Eu começo, então... Porque grupo de oração o senhor já tinha ido, né? Porque tem... Com 11 anos, Guto. Interessante, o dom que Deus me deu foi o dom que ajudou a me converter, a música. Olha, logo cedo. Eu louvo a Deus pela música na minha vida, porque foi o dom que me ajudou a me converter. Então, assim, alguns sempre dizem, né, que a música pode te trazer vaidade, pode trazer isso e aquilo, correto, mas a música também pode te trazer conversão, pode te trazer transformação e mudança de vida. Com 11 anos, meu padrasto, porque eu estava num período de muita rebeldia, não aceitando aquela situação de ver meus pais separados e de ver um outro homem estando dentro da minha casa com a minha mãe. Eu estava revoltado nessa época, 11 anos. Então eu era rebelde com minha mãe e era rebelde com esse padrasto. Ele para me cativar, ele tocava violão, porque ele tocava no grupo de oração lá na Monte Serrato. Ele me ensina violão. Olha... E aí eu começo a aprendi muito rápido. Então eu tinha o dom de aprender, porque aprendi muito rápido. Ele me ensinou uma nota, eu já aprendi aquela coisa e tal. E aí, Guto, eu comecei a aprender a tocar violão. Nessa, minha mãe está abrindo um grupo de oração no Paraisópolis, região de Morumbi, São Paulo. Olha aqui. Aqui do lado, no Paraisópolis. Eu estava com o Vilela ontem, ele estava do lado do Paraisópolis. E ali... no Paraisópolis, eu nasci para Jesus. No Paraisópolis. Cheguei lá, muito zoeiro, muito mundano, mas aprendo a tocar um violão com 11 anos, 12 anos.
Minha mãe, estou abrindo um grupo de oração, filho. Tem 10 pessoas lá. E 10 senhorinhas estavam no grupo. E eu queria que você tocasse para mim. Você pode tocar? Eu não sei por que eu aceitei. E fui tocar no grupo de oração que minha mãe estava inaugurando. Guto, aquele grupo de oração, era na sala de uma casa. Sim. A sala não coube mais. Fomos para a garagem. E a garagem começou a entupir de gente. 20, 30, 40, 50, 80, 100 pessoas ficava na rua, o nosso grupo de oração. E o grupo estava fervendo, aquela coisa, o pessoal lá no Paraisópolis... Você tocava e cantava ou só tocava? Eu tocava e cantava. Olha só. Só que eu era muito tímido, sou tímido, mas eu era ao extremo, de não conseguir falar com ninguém. Eu era muito tímido. Aliás, a minha timidez é um outro dom que Deus me deu, porque me preservou de um monte de coisa. Louvo a Deus. Eu era tão tímido, então, que eu não conseguia falar nada. Eu só conseguia tocar e cantar. Era o máximo que eu conseguia fazer. Outra pessoa cantava, cantava e ministrava, né? Sim. Fazia as ministrações. Só que aí o que aconteceu, Guto? Essa pessoa começou a faltar, porque ela trabalhava. Hoje eu não vou conseguir chegar, porque não sei o quê, papapá. O que acontecia? Eu tinha que tocar e eu tinha que ministrar. Minha conversão acontece aí, quando eu entendo a responsabilidade de estar à frente de um povo. Olha só. Eu entendia que eu não podia cantar e não viver o que eu cantava. Então eu sempre fui muito coerente com a minha vida. Eu não consigo mentir aqui para você. Para mim eu tenho que viver, eu tenho que ser coerente. Então eu cantava uma coisa, mas não vivia. Eu tinha que falar algo para a pessoa, mas eu não estava vivendo o que eu queria falar. Isso começou a pesar. Isso pesou. Então eu comecei a entender que eu precisava mudar. Aí pronto, nesse processo eu participei de muita coisa da Renovação Carismática Católica e de grupos de oração e de retiros e canção nova. Então é um apunhado de coisas que eu participei que foi ajudando a me converter. Então esse foi o meu processo de conversão. Eu fui criando responsabilidade. O estar à frente de um povo me gerou mudança de vida. Então, teve sim uns momentos bem decisivos, retiros muito decisivos. Por exemplo, o retiro onde eu fui batizado no Espírito Santo, para mim esse retiro foi bem decisivo. Lá no Paraisópolis ainda. Lá em Paraisópolis? Lá em Paraisópolis. Foi um retiro muito decisivo, fui batizado no Espírito Santo. E esse retiro talvez seja um marco de que ali eu entendi que eu deveria ser um apóstolo de Jesus Cristo. Naquela época já tinha desejo de compor ou ainda nada quando jovem? Sim, então, quando eu começo a tocar violão, eu já quero compor. Interessante, Olha, né? Olha que coisa. Quando é dom de Deus, né? Eu já quero compor. Uhum. Só que, Guto, eu começo a aprender. Eu nunca fui de ouvir música, tá? Mas as poucas músicas que eu escutava eram sertanejas. Olha Gostava muito de Leandro e Leonardo, escutava demais. Era o que eu mais gostava, Leandro e Leonardo. Gostava. Sertanejo. E quando eu começo a tocar violão, o que eu quero aprender? A tocar Leandro e Leonardo. Sim. Né? Aquilo que eu conhecia. E meu padrasto me ensinando para tocar na igreja. E ele fala, você tem que tocar para Deus, não essas músicas. Olha só! Ele falava para mim. E eu dizia para ele, mas eu tô tocando para Deus. Aí eu pegava aquela música do Leonardo e falava, não aprendi a dizer adeus. Ixi, Jesus. Aí eu falava, tá vendo? Tá falando de Deus. Deus, aprendi a dizer adeus. E aí, por que eu trouxe isso? Porque as minhas primeiras composições, elas vieram eu só mudando a letra de músicas sertanejas. Então eu pegava uma música que eu gostava sertaneja e mudava a letra. Fazia uma paródia. Fazia uma paródia. Para mim aquilo já era uma composição. Eu lembro que eu ligava até para minha mãe, fiz uma música tal. E assim começou minhas primeiras composições. Só que aí depois eu fui vendo, não, eu preciso de algo autoral. E aí eu já comecei a fazer músicas autorais com o meu amigo, que também tocava violão comigo. E só que eu não lembro de nenhuma dessas músicas, eram músicas lá do passado, não lembro nenhuma, mas eu creio que com 12 anos, 13 anos eu já comecei a compor. Olha.